Alô, alô Brasil, o Helder Enfio chegou e a Emanuele Santos também. Estamos no ar com Quintas Olímpicas, um programa que vai trazer para vocês informações e resenhas sobre as Olimpíadas de Paris 2024. Eu sou a Emanuele Santos, estou aqui com o Helder e com vocês para a gente falar um pouco sobre as Olimpíadas. Este programa ele faz parte do podcast Entre Linhas, que está vinculado ao projeto de extensão da Rádio Cordel UFPE. E nesta nova temporada, nós iremos fazer a cobertura semanal das Olimpíadas de Paris 2024. Neste primeiro momento, iremos falar sobre a escolha da sede. E a nossa repórter Maiane Rodrigues irá falar sobre a escolha da cidade francesa para os Jogos Olímpicos. É isso mesmo, Helder. 100 anos após ter sediado seu primeiro evento olímpico, esse ano Paris teve o direito de sediar as Olimpíadas mais uma vez, após vencer a disputa com a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, que será a próxima a sediar as Olimpíadas somente em 2028. Além de Paris, Marselha, Lyon, Saint-Étienne, Nice, Nantes e Lille também irão receber eventos olímpicos. Apenas a competição de surf irá ocorrer fora da França, na cidade de Teahupo'o, no Tahiti. A 33ª edição da competição começará a ser disputada amanhã, dia 26, e seguirá até o dia 11 de agosto. Porém, antes mesmo da cerimônia de abertura acontecer, algumas modalidades já iniciaram os seus trabalhos, que foi o caso do handebol, do rugby, do futebol e do tiro ao arco, que já começaram a ser disputadas no último dia 24 e hoje, 25 de julho. Algumas modalidades foram disputadas ontem e hoje, até a hora do programa, né? Já que os jogos começam amanhã oficialmente. Mas essas modalidades de esportes coletivos já começaram. E o que aconteceu? Ontem, o futebol masculino começou com a Argentina e Marrocos. E a Argentina perdeu para o Marrocos 2-1. Mas a grande questão desse jogo é o quê? A Argentina marcou um gol no último lance dos acréscimos do segundo tempo. Mais de 15 minutos de acréscimos, a Argentina marcou o gol. O famoso até empatar. Só que no momento do gol houve invasão e o jogo foi paralisado. Só 2 horas depois que tinha condições de segurança para receber o jogo. E aí o VAR voltou. O VAR estava checando o gol. Foi comprovado que estava impedimento. E aí a Argentina acabou saindo derrotada. O Messi reclamou nas redes sociais. O Messi pra isso é bom, né? Pra a questão do racismo, o Messi tá caladinho. Mas é isso, a Argentina reclamou e acabou perdendo. E a seleção feminina de handebol venceu a Espanha por 29-18, com destaque para nossa goleira Gabi Moreski, que fez 14 defesas em 31 finalizações. O Brasil não vencia a Espanha desde 2014 e não perdia por 11 ou mais pontos em competições oficiais desde 1987. Agora de manhã tivemos o sorteio do tênis, continuando com o Papo Espanha, né? Rafael Nadal, que voltou de lesão, se preparou especialmente para estar nas Olimpíadas em 2024 e se despedir da Philippe Chatrier, a quadra em Roland Garros. Então, teremos um Rafael Nadal, mas na segunda rodada está previsto um Rafael Nadal contra Novak Djokovic, então um confronto de peso já no começo das Olimpíadas. Tivemos também os testes na ginástica artística, onde Simone Biles acertou 2 grandes saltos. Então, os especialistas afirmam aí que foram execuções muito bem feitas. Então, já fica aí para a gente ficar um alerta sobre Rebeca, sobre a sua preparação, porque... Essa coisa, ela acertou. E os especialistas falam, se ela acertar na competição, é ouro. Assim, é o salto perfeito. E para finalizar os destaques, o Brasil venceu a Nigéria por 1-0 no futebol feminino, com um golaço de Gabi Nunes. Então, é uma estreia com o pé direito aí para a seleção brasileira, que quem sabe aí não belisca uma medalhazinha. Assim como na última Olimpíada de Tóquio, que contou com 2 modalidades, o surf e o skate, esse ano Paris também vem com novidades, que é o breaking ou break dance e o caiaque. Assim como na última Olimpíada de Tóquio, que contou com 2 novas modalidades, que era o surf e o skate, Paris também vem com novidades, que é o breaking ou breaking dance e o caiaque cross, que farão suas estreias nos Jogos Olímpicos desse ano. Agora, uma de nossas repórteres vai explicar as novas competições.
Olá, eu me chamo Cíntia Kailani e vou trazer algumas informações sobre as novas modalidades que irão estrear na Olimpíada de Paris 2024. Começando com o Breaking, ou Breaking Dance, que é uma modalidade que surgiu nos anos de 1970, no Bronx, e é uma modalidade que contará com diversas acrobacias e movimentos complexos e contará com 32 atletas, sendo 16 Bear Girls ou Bear Boys, e cada comitê olímpico só contará com 4 atletas, sendo 2 Bear Girl e 2 Bear Boys. A estreia está programada para os dias 9 e 10 de agosto. E a prova será na Praça da Concórdia, em Paris. Já outra modalidade a estrear é o Kayak Cross, ou Kayak Extremo, que tem uma semelhança com o Kayak Slalom, e é uma modalidade no qual os atletas demandam muito do seu físico, justamente por ter diversos rios e obstáculos. Nessa modalidade, a gente contará com 2 atletas brasileiros, sendo ele Natália Sattler e Pedro Gonçalves. Então a gente fica aí na expectativa de medalha desses 2 atletas. Agora que vocês já sabem nessas informações sobre as novas modalidades, é hora de falarmos sobre os atletas e sobre a delegação brasileira. Dando um spoiler para vocês, nesse ano o número de mulheres aumentou e quase igualou o número de homens. A repórter Julia Evelyn vai falar sobre isso para vocês. Além das mudanças nos esportes, Paris 2024 vai ser a Olimpíada mais próxima de promover a igualdade entre homens e mulheres. Na Olimpíada de Tóquio, a diferença era de 501 atletas masculinos a mais. Já nesse ano, a diferença caiu para cerca de 150, o que ainda pode haver alterações porque a lista final só vai sair dia 26 de julho. O Brasil não vai ficar de fora da representatividade feminina. A delegação brasileira vai conter 153 atletas femininas dos 274 ao total. Antes, o esperado era ter 277 atletas, mas houveram algumas baixas, que foi o Darlan Romani, por conta de uma hérnia de disco, ele não vai participar mais da delegação de atletismo. O Isaac Souza, dos saltos ornamentais, também não vai conseguir mais participar, por conta de uma lesão no tríceps. E teve o maratonista Daniel Nascimento, que foi flagrado em exame de doping e não vai conseguir mais participar. Este ano, o Brasil vai para a sua 14ª edição dos Jogos Olímpicos, participando de 32 modalidades das mais de 40 em Paris, sendo a 3ª edição com a maior quantidade de números de atletas participantes, sendo seguida da Rio 2016 e de Tóquio 2021. Agora vamos chamar o nosso representante na Cidade Luz. O jornalista e professor Adriano Pádua está diretamente de Paris. Ele é aluno da pós-graduação em comunicação da UFPE e está fazendo doutorado de sanduíche na Universidade de Sorbonne. E vai trazer mais informações de como a cidade se preparou para receber a competição e como foram as últimas semanas na capital francesa. 15 milhões de turistas são esperados aqui em Paris por conta das Olimpíadas. A cidade já está com um forte esquema de segurança montado, com bloqueios como este aqui, localizado no bairro de Saint-Michel, na área central. Os franceses esperaram 100 anos para ver Paris sede novamente de uma Olimpíada. A última vez foi em 1924. Na edição de agora, os organizadores apostaram na inovação, a começar pela cerimônia de abertura que acontece nesta sexta, dia 26. Uma área de 6 quilômetros ao longo do Rio Sena, na área central de Paris, será o palco da abertura. O público vai acompanhar das arquibancadas montadas ao longo das margens e em algumas pontes. A princípio, o evento foi projetado para 2 milhões de pessoas. Só que por causa do risco de atentados, esse número caiu para 320 mil espectadores. A cerimônia de abertura dos Jogos vai durar 3 horas e 45 minutos, com o desfile dos atletas aqui pelo Rio Sena, a bordo de 85 embarcações. 3.000 atores e dançarinos vão se apresentar nas margens e nas pontes do rio para recontar a história. Os organizadores inovaram também ao projetar os 35 locais de competição. Numa estratégia potente de marketing, os principais pontos turísticos de Paris foram transformados em arenas das provas esportivas. A área em torno da Torre Eiffel é um dos principais polos de competições. Aqui vão acontecer as disputas do judô, vôlei de praia, atletismo e até ciclismo. Na Place de la Concorde, perto do Arco do Triunfo, serão realizadas as competições de basquete, ciclismo e skateboard.
Perto daqui, numa área com museus, vão acontecer as modalidades de esgrima e taekwondo. Até o Palácio de Versailles, a 50 minutos do centro de Paris, e símbolo da era da monarquia francesa, será espaço para as competições. Aqui vão ser realizadas as provas de esportes equestres e o pentátlon moderno. A estrutura para as competições fica no final dos jardins, com vista para o palácio. A arquiteta e pesquisadora brasileira Mariana Magalhães Costa faz doutorado aqui na França e investiga os impactos dos Jogos Olímpicos no contexto urbano de Paris. Uma inovação dessa edição de Paris é exatamente tentar fazer o mesmo evento construindo o mínimo possível. Então, a maior parte dos equipamentos, cerca de 95%, são ou existentes ou temporários, de legado. E o centro aquático, esse também é um legado olímpico. E há também obras de infraestrutura urbana, como a extensão do metrô até Orly, que depois vai continuar com a obra do Grand Paris Express, que é uma grande rede de metrô por toda a região metropolitana. E, claro, é muito falada a limpeza do Rio Sena, né? Porque, apesar deles terem utilizado equipamentos existentes, houve muita obra. Então, essas obras nesses últimos anos causaram muitos transtornos do ponto de vista de circulação, barulho. Então, isso está se agravando nessa semana antes dos Jogos, porque eles fecharam todo o centro da cidade pela preparação da cerimônia de abertura. Isso está causando transtorno aos comerciantes que estão vendo uma redução no número de clientes, os turistas também. Agora, como nesses últimos anos, houve também muitos casos de remoções, expulsões de população de moradores de rua. É um problema que a gente vê se repetindo, infelizmente, em muitas edições dos Jogos e que aconteceram aqui também. O custo total dos Jogos ficou em cerca de 9 bilhões de euros, algo em torno de 54 bilhões de reais. Turística por natureza, a cidade de Paris teve que corresponder aos espaços que uma Olimpíada exige. Até o acesso ao famoso Museu do Louvre foi modificado, com a multidão de visitantes tendo que enfrentar bloqueios, filas gigantes e o novo percurso para a entrada. Os efeitos da festa olímpica já podem ser sentidos também no preço de serviços e produtos. Quase tudo está mais caro na cidade, inclusive a passagem do metrô, que subiu de 2,15 € para 4 €, cerca de R$ 24 a viagem. O acesso aos jogos também é para quem tem muito dinheiro. Apesar do elevado preço dos ingressos, a maioria deles já está esgotada. O acesso aos jogos também é para quem tem muito dinheiro. Apesar do elevado preço dos ingressos, a maioria deles já está esgotada. O acesso mais caro é para a cerimônia de abertura. O ingresso chegou a custar 500 €, cerca de R$ 3.000. Agora está sendo vendido por 900 €, quase R$ 5.500. Barato mesmo é acompanhar a abertura através dos telões instalados pela prefeitura em diversos pontos de Paris, inclusive na sede do governo municipal. Adriano Pádua, de Paris, para o Quintas Olímpicas. Então é isso, o Adriano trouxe como está a preparação, né, da cidade para as Olimpíadas, mas também trouxe esse questionamento sobre as dificuldades que as pessoas estão enfrentando, sobre o aumento no preço das coisas, da dificuldade de acesso da cidade. Uma das primeiras conversas que eu tive com o Adriano é que ele falou muito sobre as dificuldades que estava enfrentando na cidade para quem não tinha credencial, por exemplo, ou para quem não ia para os jogos, que tinha que ter permissão para ter acesso aos locais. Então, ele reclamou muito sobre isso, sobre os acessos, como estava sendo difícil a vida em Paris. Acho que 2, 3 meses atrás, quando começaram a ser montadas as estruturas, que eu acho muito legal essa coisa de você montar as estruturas nos pontos mais famosos de Paris. Acho que você jogar vôlei de praia vendo a torre é espetacular. Mas é isso, nem tudo são flores na Cidade Luz, né? Agora nós iremos falar sobre o quadro de medalhas de 2021 e as chances dos nossos atletas nesse ano. Para relembrar, nós iremos chamar agora o nosso repórter Jefferson Gonçalves. Olá, Helder. Olá, Emanuele. Pois bem, em 2021 o Brasil bateu o recorde de medalhas. Foram 21, superando as Olimpíadas do Rio de 2016. Foram 7 ouros, 6 pratas e 8 bronze. Medalhas no skate com destaque para a nossa fadinha Raíssa Leal,
teve Rebeca Andrade na ginástica com um ouro e uma prata, Isaquias Queiroz na canoagem com ouro, ouro no boxe com Herbert Conceição, prata no vôlei feminino, Ana Marcela Cunha com ouro na maratona aquática 10 km, bronze de Alisson dos Santos nos 400 metros com barreira. E os esportes que temos mais chances e possíveis números de medalhas são com Beatriz Ferreira no boxe, Raíssa Leal no skate, Gabriel Medina no surf, Rebeca Andrade na ginástica artística, Mayra Aguiar no judô, Martine Grael e Kena Cuse na vela, Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia e Alisson dos Santos nos 400 metros com barreira. Então, nós vimos aí, né, os atletas que a gente está acreditando que tem sim chances de trazer medalhas para o Brasil. A gente tem Raíssa Leal no skate, que foi um grande destaque na Olimpíada passada. E temos Rebeca Andrade na ginástica, né, que foi assim um destaque na Olimpíada passada. Então, o Brasil tem sim grandes chances de fazer uma boa Olimpíada esse ano. No judô, hoje mais cedo também saiu o chaveamento. Mayra Aguiar tende a pegar número 1 do ranking antes da final. Bem provável que isso aconteça. Acho que ela deve chegar à semifinal, no mínimo. E a Rafaela Silva deu sorte no chaveamento e pode chegar até a semifinal. Então, olho no judô que a gente pode ganhar medalha, seja bronze, prata ou ouro. Acho que pelo menos uma a gente belisca. Outra novidade nas Olimpíadas desse ano será na cerimônia de abertura. O Rio Sena será palco do evento que marca o início oficial das Olimpíadas. Será a primeira vez na história que a cerimônia ocorre fora de um estádio. O famoso e tão falado Rio Sena irá receber 2 modalidades olímpicas, a maratona aquática e o triatlo. Inclusive, o Brasil, nas últimas Olimpíadas de Tóquio 2020, faturou ouro na maratona aquática com Ana Marcela Cunha. Para receber essas provas, o rio precisou ser despoluído. Durante séculos, as águas foram depósitos de dejetos humanos, restos de animais, e sabão em pó. Até então, desde 1923, era proibido nadar dentro do rio. Para que as modalidades pudessem ocorrer nas águas do Sena, foram gastos mais de 1.400.000 euros. Apesar do projeto, existiam muitas dúvidas em relação às condições do local para receber as competições. Para mostrar que ele estava limpo, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e o presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos, Tony Stanguet, nadaram no rio no último dia 17 de julho. Abre aspas para a fala da prefeita Hidalgo. Para o campeão olímpico de 2021, o alemão Florian Wellbrock, essa será a maratona aquática mais difícil de todos os tempos e vai exigir muito preparo. Helder e Emanuele. A gente viu que Paris deu muito foco à limpeza do rio, né? Muitos atletas ficaram preocupados, as autoridades tinham medo de não conseguir, mas aparentemente deu certo a limpeza do rio. Tanto é que semana passada, como vimos com Maiane, a prefeita mergulhou, o presidente do Comitê Olímpico mergulhou, então acho que esse ano não vai ter problemas em relação à limpeza. Mas assim, não deixa de ser desafiador, porque como o nosso atleta alemão falou, vai ser muito desafiador, o Florian Wellbrock, vai ser muito desafiador nadar, então é bem importante essa questão do Rio Sena ficar de olho. Essa maratona aquática ela vai ser bem mais difícil, né? Vai ser a mais difícil de todos os tempos e ela vai exigir muito preparo físico desses atletas. Mas é isso, assim, o Rio Sena tem um destaque bem importante, né? E amanhã teremos a abertura dos jogos no Rio. E é uma coisa que são 6 km de percurso e uma coisa que eu vi um jornalista falando ontem, agora eu não me recordo o nome dele, que tem a preocupação com o nível do rio, né? Porque se o rio estiver muito cheio, alguns barcos não vão conseguir passar pelas pontes históricas de Paris. Então vai ter que trocar os barcos, tudo. Mas aí vai ser bem legal. A primeira abertura dos jogos que não é em estádio, vai ser especial. As pessoas, normalmente no estádio, no Maracanã em 2016 foi 80 mil pessoas acompanhando.
E agora não, acho que agora teremos centenas de milhares de pessoas acompanhando pelas ruas de Paris, ali, cruzando o rio, então vai ser uma coisa bem legal. E aí as informações que os nossos portas-bandeiras o Isaquias Queiroz da canoagem, que também pode ganhar medalha, e a Raquel Corra do rugby, que venceu câncer, teve lesão, tudo, então foi muito emocionante quando ela recebeu a notícia de que iria ser a porta-bandeira brasileira. E na quinta-feira que vem, nos encontramos aqui novamente para comentar sobre as medalhas, sobre as competições que os nossos atletas brasileiros já participaram. E é isso, Quintas Olímpicas fica por aqui, te esperamos na próxima semana. E vai, Brasil!